Turma, então vamos lá, entendendo essa ligação que nós temos entre o parágrafo único do artigo 2º e o 121, parágrafo 5º do ECA. Vamos voltar lá para a nossa linha do tempo, onde a pessoa completou 18 anos, mas praticou o ato infracional na véspera. Nós vimos que o artigo 2º, parágrafo único, ele vai permitir a aplicação excepcional do ECA para pessoa entre 18 e 21 anos de idade. Já o 121, parágrafo 5º, lembrando que o 121, ele cuida da medida socioeducativa de internação, que nós ainda vamos estudar. Parágrafo 5º, ele vai dizer que a desinternação será compulsória aos 21 anos de idade. É claro que a gente vai entender isso de forma muito mais detalhada quando nós estudarmos o ato infracional. Por enquanto, vamos entender o seguinte. Se uma pessoa praticou antes dos 18, é ato infracional. Mas ela pode ser internada aos 18. Ela pode ser internada depois dos 18. E aí nós teremos que sempre na prova pensarmos na conjugação de dois prazos do ECA. O prazo máximo da medida de internação, que é o prazo de 3 anos. E o limite etário máximo para uma pessoa ficar internada, 21. Então imaginem que o Joãozinho matou o colega dele perto de fazer 18 anos, mas teve o procedimento, o Joãozinho ficou foragido, enfim, Joãozinho só foi internado com 19 anos. Bom, se nós temos que trabalhar os dois prazos conjuntamente, nós não podemos ter ofensa de nenhum deles, o Joãozinho, ele não vai poder ficar internado 3 anos, já está com 19. Com 21, a desinternação, ela é compulsória. Então, o Joãozinho, ele só vai ficar internado pelo prazo de 2 anos, no máximo. Porque com 21 anos, precisa desinternar. E uma vez que é uma questão em concurso, que falava de uma pessoa que tinha matado a outra, esquartejado, e esse fato só foi descoberto porque ela confessou, depois dos 21 anos de idade. Dá para fazer alguma coisa, turma? Não dá para fazer nada. Por quê? Se foi antes dos 18, foi ato infracional. Mas a gente só pode permitir a incidência do ECA até os 21 no máximo. Desde que não ofenda o prazo máximo da medida de internação. Essa pessoa sendo encontrada depois dos 21 anos, o ECA nós não podemos aplicar. Já acabamos de ver por quê. O direito penal também não podemos. Porque quando ela praticou, ela era penalmente inimputável. Voltando para a nossa linha do tempo, para você entender melhor. Então, praticou antes dos 18, completou 21 anos. Vai fazer o que com ela? Nada. Código Penal, eu não posso aplicar. Por quê? No momento da ação, ela era penalmente inimputável. O ECA, eu também não posso. Porque o meu limite de aplicação do ECA para aqui. Já que o 121, parágrafo 5º, nos diz que a desinternação será compulsória aos 21 anos de idade. E o artigo 2º, parágrafo único, excepcionalmente, vai permitir a aplicação do ECA entre 18 e 21 anos. Então, nessa nossa hipótese, nesse exemplo que caiu em concurso, não foi em prova de delegado, mas foi uma questão interessante, foi magistratura, fica uma lacuna. Né? Não há o que se fazer. Se ele pratica antes dos 18 e é encontrado antes dos 21, ok, eu posso aplicar o ECA. A gente até já teve caso de defensoria, impetrar habeas corpus, porque a pessoa foi internada já quando era adulta, mas o ato infracional tinha sido praticado na menoridade, e nós não temos notícia de concessão da ordem, ou seja, majoritariamente, a nossa jurisprudência entende como possível. Ou seja, a pessoa praticou o ato infracional antes dos 18, eu posso inclusive interná-la quando ela já é adulta, desde que ela ainda não tenha completado os 21 anos. Eu diria que entender adequadamente esses dois primeiros artigos do nosso estatuto,
primeiro e o segundo. Então, obviamente que a gente não vai ficar batendo aqui em cima de letra de lei, mas desde que não seja aquele ponto que é fundamental, que é necessário para você gabaritar a questão. Então, você precisa entender detalhadamente, com perfeição, o que é a doutrina da proteção integral e o nosso conceito de criança e adolescente, para que a gente possa partir adequadamente para o restante do nosso estudo. Então, criança até a véspera do dia do aniversário de 12 anos. Adolescente, a partir do dia em que completa 12 anos. Até quando? Eu tenho aquelas 3 correntes, principalmente para eu analisar se eu vou aplicar ou não o direito penal. Primeiro momento, do dia do aniversário de 18, momento correspondente, horário correspondente ao que a pessoa nasceu e último momento do dia do aniversário de 18 anos. O conceito de criança e de adolescente vai me gerar, como consequência, eu saber qual é a medida que eu aplico em uma eventual prática de ato infracional. Em uma colocação em família substituta, eu vou ter diferença em relação, por exemplo, à necessidade de consentimento. Mudança de prenome, quando a pessoa é adotada, eu também tenho diferença. Então, por isso é primordial nós entendermos esse conceito. Podemos, então, adiantar, já que a gente ainda está nessa noção introdutória, para essa disposição aqui da nossa tela, que vai nos fazer entender, e já, inclusive, a gente vai resolver uma questão de prova de delegado sobre essas medidas. Esse conceito aqui, medida de proteção. Por enquanto, não se preocupem com a tela não, daqui a pouco eu vou colocar de novo na tela para vocês. Gente, o ECA, ele prevê uma enormidade de medidas. Nós temos no ECA medida aplicável a pai, mãe, responsável. Nós temos medidas aplicáveis às entidades de atendimento, se ocorrer alguma irregularidade dentro delas, mas nós temos 2 medidas que são essenciais para o nosso concurso, uma delas, então, mais essencial ainda. E essas 2 medidas, elas precisam ser analisadas de uma forma comparativa para que na hora da prova não tenha nenhum risco de você confundi-las. A medida de proteção e a medida socioeducativa. Dê preferência a tratar essa medida de proteção quando você for fazer uma prova discursiva, exatamente com essa nomenclatura. Recentemente, por incrível que pareça, um aluno meu, ele veio me mostrar que ele perdeu ponto numa questão de concurso porque ele chamou a medida de proteção de medida protetiva. Gente, isso é um absurdo, isso é um preciosismo terminológico absurdo. Mas vamos, então, exceder nos nossos cuidados. Então, vamos chamar como ECA chama medida de proteção. Então, são 2 medidas essenciais que possuem, entre elas, alguns pontos essenciais de distinção, para que a gente possa entender cada uma delas adequadamente. Então, a medida de proteção e a medida socioeducativa. A medida de proteção, ela vai ter destinatários específicos, diferentes da medida socioeducativa, hipóteses de cabimento específicas, um rol diferenciado, e uma autoridade competente diferenciada para aplicar essas medidas. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando eu falo de medida de proteção, eu tenho uma ligação com o que a nossa doutrina e a nossa jurisprudência chama de situação de risco. O ECA não usa essa nomenclatura, o ECA não trabalha com essa nomenclatura. Se você abrir o estatuto, você não vai encontrar. Você vai encontrar 3 situações no artigo 98 do ECA. Então, o artigo 98, é muito importante que você procure acompanhar a nossa aula com a leitura. Se você não tiver com o ECA atualizado, pega no site do Planalto, planalto.gov.br. Se você olhar para o artigo 98, você vai perceber que o artigo 98 ele já começa pela consequência. Já começa nos dizendo que as medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos previstos nesta lei forem ameaçados ou violados por. E vai nos trazer 3 situações que doutrinariamente nós chamamos de situações de risco. Não chame isso numa prova de situação irregular, porque isso pode remeter ao antigo Código de Menores e à antiga doutrina adotada. Então, o artigo 98, para a nossa doutrina e jurisprudência, vai nos elencar as denominadas situações de risco. São 3. Ação ou omissão
do Estado ou da sociedade. Falta, abuso ou omissão dos pais ou responsável. Ou então, em razão da própria conduta da criança ou adolescente. Vamos olhar para a nossa tela para ver o que o artigo 98 então nos diz. Vamos lá. Então, as medidas de proteção, como eu disse para vocês, ele já começa pela consequência. Elas vão ser aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei, então percebam que pode ser lesão ou pode ser mera ameaça, e são 3 situações distintas. Eu não preciso ter as 3 ao mesmo tempo. Basta eu ter uma delas para que eu já possa afirmar que está presente uma situação de risco. Então, ação ou omissão da sociedade ou do Estado, falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou em razão de sua conduta. Gente, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Vamos imaginar, é sempre bom a gente trabalhar com exemplo, que eu acho que você visualiza melhor. Eu procuro fazer o possível aqui ao longo dos nossos encontros, para que vocês procurem guardar o máximo possível o nosso conteúdo. Por isso que vocês vão perceber que eu procuro falar pausadamente, procuro falar com calma, eu procuro repetir os exemplos, para que na hora da prova você chegue praticamente a ouvir a minha voz falando sobre aquele assunto. Então, vamos imaginar que uma criança ela esteja sem estudar. Aqueles casos que a gente vê na mídia, né? A criança, para estudar, tem que caminhar 3 horas até o estabelecimento de ensino mais próximo. Ela tem situação de risco, por omissão do Estado. Não teve construção de escola naquela localidade. Ou então, não tem vagas suficientes para o número de crianças e adolescentes daquela localidade. Também está em situação de risco, por omissão do Estado. Ou ainda, não tem hospital público para atendê-la. Ou não tem condição nenhuma de atendimento. Situação de risco também, por omissão do Estado. Mas é possível que, de maneira distinta, a criança ela não esteja estudando, embora tenha vaga, embora tenha escola, mas ela não esteja estudando porque os pais não matricularam em uma escola. Ela também está em situação de risco. Mas agora não é por omissão do Estado. É por omissão dos pais. Mas também é possível que ela esteja estudando, mas todo dia chegue em casa e seja espancada pelo pai alcoólico, também está em situação de risco por abuso desse pai. E é interessante esse exemplo, especificamente, que a gente consegue perceber como é que o ECA cerca por todos os lados. Como assim? Esse exemplo que eu acabei de trazer, que a criança é espancada pelo pai que é alcoólico, a gente não só vai ter no ECA medida de proteção para essa criança, como nós vamos ter uma possibilidade de tratamento a toxicômano, alcoólico, ou seja, são substâncias que causam dependência, ambas, né? A bebida e outras drogas, a diferença é que uma é lícita. Então, nós vamos ter pelo artigo 129 essa possibilidade, e nós vamos ter ainda a possibilidade de que esse agressor seja afastado da moradia comum, que é a nossa previsão de 130 do ECA. Inclusive, o juiz ele vai poder, na mesma medida cautelar, que afasta o agressor da moradia comum, fixar alimentos provisórios. Então, olha como é que o ECA cerca. Isso aí é um retrato da adoção da doutrina da proteção integral. Então, a criança chega em casa, o pai chega mais tarde do trabalho e espanca aquela criança. Aquela criança vai receber uma medida de proteção, aquele pai vai receber uma medida aplicável a ele, com base no 129, pode ser um tratamento. Dependendo da hipótese concreta, aquele pai pode ser afastado da moradia comum, ele é o agressor, então o agressor pode ser afastado da moradia comum, 130 do ECA, e pode o juiz, nessa mesma medida cautelar, que afasta esse agressor da moradia comum, fixar os alimentos provisórios, parágrafo único do 130. Alteração, aliás, recente do nosso ECA 2011. Razoavelmente recente. Então, a medida de proteção, geralmente ela não vem sozinha. Ela traz junto com ela todo um conjunto para que ela seja eficaz. Agora, vamos imaginar ainda uma outra situação. Pode ser que ela esteja estudando, que os pais tratem muito bem, mas essa criança ou adolescente se droga,
se prostitui, pratica ato infracional, ou seja, ela mesma é que está se colocando em situação de risco. Então, a situação de risco, olha de novo para a nossa tela, olha a terceira situação da nossa tela. A situação de risco, ela pode se dar em razão da própria conduta da criança ou adolescente. Então, pode realmente ser por uma omissão ou por uma ação estatal ou da sociedade. Então, nós vimos exemplo de falta de escola, falta de vaga, falta de atendimento médico. Pode ser em razão de falta de abuso, de omissão dos pais. Então, os pais não matriculam numa escola, o pai espanca o filho, mas também pode ser em razão da própria conduta dela, que se droga, que se prostitui, que pratica ato infracional. E aí, aparecendo qualquer uma dessas 3 situações na nossa prova, qual é a consequência dessa situação de risco? Isso aí, a aplicação de uma medida de proteção. A aplicação de uma medida que pode, por exemplo, estar no artigo 101. A gente já vai entender por que o por exemplo. Então, as medidas de proteção, muitas delas, encontram previsão no artigo 101 do nosso Estatuto. Agora, turma, a gente precisa entender muito bem, dominar muito bem para essa prova, a diferença entre 2 tipos de medidas. As medidas de proteção, que são uma consequência, na verdade, da existência de uma situação de risco, e as medidas socioeducativas, que são muito mais restritas que as medidas de proteção, e a gente já vai entender o porquê. Então, vamos olhar agora para uma primeira questão que a gente tem aí, que é razoavelmente recente, uma questão de 2012, da prova de delegado do Maranhão. Juliana deu à luz a uma menina na maternidade São Judas Tadeu. Juliana e o pai da criança, por não terem condições financeiras para criar a filha, e tem um A demais aí, para criar a filha, e por serem viciados em tóxicos, a abandonaram na porta da casa dos avós maternos, não a procurando mais e jamais exercendo o poder familiar. Considerando o fato narrado, assinale a afirmativa correta. Aí vamos olhar as nossas opções. Os casos de perda e de suspensão do poder familiar serão decretados judicialmente, em procedimento contraditório, apenas nos casos de descumprimento dos deveres e obrigações de sustento, guarda e educação dos filhos menores. B. A falta ou carência de recursos materiais não constituem motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. C. As medidas de proteção à criança e ao adolescente somente serão aplicáveis quando os seus direitos forem ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais. Letra D. A criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, assegurada convivência familiar e comunitária, mesmo em ambiente com a presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. A criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família extensa. Gente, fantástica essa questão, ótima. Dá pra gente falar muita coisa aí nela. E a gente vai justamente pegar esse link que nós fizemos com as medidas de proteção para que a gente possa analisar cada uma dessas assertivas, achar o nosso gabarito e procurar o erro nas demais. É óbvio que nessa situação, essa criança ficou em situação de risco. Isso não se discute. Por quê? Porque ela sofreu um abandono por parte dos pais. Então, ela tinha falta dos pais, ela tinha omissão dos pais, que tinha um problema muito sério, que era uma questão de dependência de drogas. Só que, vamos começar pela nossa assertiva que fala de medida de proteção, que vocês já vão conseguir perceber que ela está incorreta. Por quê? Vamos para a nossa tela. Olha aí a letra C. Qual é o erro na letra C? A gente acabou de verificar quando é que cabe medida de proteção. É a palavra somente. Afinal de contas, medida de proteção, ela cabe em 3 situações diferentes. Realmente, a falta, a omissão, o abuso dos pais é uma delas. Mas pode ser em razão da ação ou omissão do Estado, da sociedade, e pode ser, inclusive, em razão da própria conduta da criança ou adolescente. Então, aqui tinha uma pegadinha, porque o candidato que não estivesse dominando muito o tema, ele ia olhar e ia falar, aqui eu tenho situação de risco, tem a ver com medida de proteção, então eu vou procurar a assertiva que fala de medida de proteção. Mas essa assertiva ela não está correta, a gente já viu por quê. Pela palavrinha somente.
Esse é um dos casos em que se admite a medida de proteção. Vamos lá para a nossa letra A. Na letra A, está falando do caso de perda e suspensão do poder familiar decretado judicialmente. Bom, é claro. Inclusive, o ECA dispõe sobre isso. O ECA prevê vários procedimentos. Sem dúvida, o mais importante para a gente é o procedimento de apuração de ato infracional. Esse a gente vai ver de forma exauriente, para não ter nenhum risco de você errar qualquer questão na tua prova. Mas o ECA prevê vários outros procedimentos, inclusive o procedimento de perda ou suspensão do poder familiar. Ele é contraditório, sim, mas veja, as hipóteses, elas não são apenas ligadas ao descumprimento do que nos dita o artigo 22 do ECA. Por que eu estou falando do 22? Porque o 22 ele nos traz quais são os deveres inerentes ao poder familiar. Guarda, sustento e educação. Mas o que vai me fundamentar a perda do poder familiar, e lembrando que o nosso Código Civil, ele trata das hipóteses de perda automática, como por exemplo a morte, é um caso de perda automática do poder familiar, e aqueles que são decretados judicialmente. E não são apenas esses que a nossa primeira assertiva nos trouxe. Então a letra A também não é o nosso gabarito. Vamos para a nossa letra B. A B vai nos dizer que a falta ou carência de recursos materiais, elas não são motivo suficiente para perda ou suspensão do poder familiar. Perfeito! Nós temos dois artigos que vão nos servir aí como parâmetro do poder familiar no ECA. O 22 e o 23. O 22, ele vai nos trazer, como eu mencionei, os deveres inerentes ao poder familiar. São 3. Guarda, sustento e educação. Mas o 23 vai nos deixar muito claro que o fato dos pais não terem recursos materiais suficientes para criar o filho não ocasiona a perda do poder familiar. Inscreve em um programa de auxílio. Aliás, nós temos inclusive previsão expressa disso no nosso estatuto. Mas não vai perder o poder familiar em virtude disso. Então, com fulcro no 23 do ECA, perceba que aqui a nossa questão da prova de delegado, ela ficou bem restrita ao âmbito do direito civil. Aliás, deixa eu dar uma dica para vocês. Eu sei que vocês se decepcionam quando vocês entram num site para resolver questões, marcam lá direito da criança e do adolescente, não aparece quase nada. Mas filtra melhor. Tem um site que eu indico muito, acho fantástico, vocês devem conhecer, que é o questõesdeconcursos.com.br. Quando você entra nesse site, você pode fazer a tua inscrição gratuita ou pagar, acho que é R$8 e pouco por mês, e aí você resolve questões de forma ilimitada. Para você filtrar as questões de delegado, procura marcar direito civil na disciplina ou direito penal. E aí, no assunto, você marca a Lei 8.069. Porque, geralmente, quando você marca direito da criança e do adolescente, nesse site, por exemplo, geralmente aparecem poucas questões de delegado da Polícia Civil e algumas questões de delegado da Polícia Federal. Mas se você colocar direito civil na disciplina e no assunto colocar a Lei 8.069, ou direito penal na disciplina, e no assunto colocar a Lei 8.069, você vai ter uma filtragem muito melhor e um leque muito maior de questões para você resolver. Então, aqui nessa nossa questão, voltando para a nossa tela, na verdade, a gente encontrou o nosso gabarito, que é a letra B. Vimos o erro da A, o erro da C e na D. Qual é o erro da D? O erro da D é essa última parte aqui. Mesmo em ambiente com a presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Basta nós olharmos para o artigo 19, como eu falei, a nossa questão aqui ela rodou muito dentro do direito civil. Se a gente olhar para o artigo 19, a gente vê que realmente é um direito da criança e do adolescente de ser criado no seio de sua família. Então, ele tem direito à convivência familiar, tem direito à convivência comunitária também. Mas quando o artigo 19 fala desse direito de ser criado no seio da sua família, ele é muito claro, livre da presença de pessoas que sejam dependentes de substâncias entorpecentes. É lógico, turma, que isso vai ser analisado de acordo com o caso concreto, com certo cuidado, uma razoabilidade, uma proporcionalidade. A gente sabe, tem casos que já foram noticiados na mídia, de, por exemplo, uma pessoa está adotando e durante o procedimento de adoção foi descoberto que essa pessoa comprou droga e a justiça ainda assim deferiu a adoção. E, a meu ver, no caso concreto, foi até a decisão mais acertada, porque se tratava de uma criança que já estava convivendo há bastante tempo com essa família,
uma criança que inclusive estava em tratamento médico, que tinha, por questões de saúde, por questões de idade, uma clara dificuldade de ser adotada por outra família. Então, era muito melhor para ela ficar naquela família do que ser colocada em uma instituição de acolhimento novamente disponibilizada para adoção. Mas, uma questão aqui que cobrasse letra de lei, realmente não poderia ser essa, porque o ECA nos diz que é livre da presença. E a assertiva aqui diz mesmo nesse ambiente. Vamos lá, prosseguindo. E a letra E vai nos dizer excepcionalmente em família extensa, né? E o erro está aqui, porque a criança ou adolescente tem direito a ser criada e educada no seio de sua família. Aliás, vimos, é o que o artigo 19 nos estabelece. E excepcionalmente em família substituta. O ECA, como nós vamos ver, ele vai nos trazer 3 formas de colocação em família substituta: guarda, tutela e adoção. Então, a criança ou adolescente tem o direito de ser criado no seio da sua família natural ou então a sua família extensa ampliada. A gente já vai ver esses conceitos daqui a pouco. E excepcionalmente em família substituta, conceito que nós também vamos estudar. Então, nós vimos aí, já de acordo com algumas noções introdutórias que a gente já estudou ao longo desses nossos 2 primeiros blocos, que a gente já conseguiria resolver com sucesso essa questão que foi cobrada na prova de delegado da Polícia Civil do Maranhão em 2012. Mas vamos prosseguir na nossa análise com um ponto importantíssimo, eu diria, da nossa aula de hoje, o mais fundamental, que é eu ter muita segurança em comparar na prova a medida de proteção de um lado com a medida socioeducativa de outro. E para isso eu fiz um quadro esquemático para vocês, vamos lá, vamos para o nosso quadrinho, que vai apontar 4 distinções fundamentais entre essas duas medidas. Ou seja, quais são os destinatários da medida de proteção e da medida socioeducativa, quais são as hipóteses de cabimento, quando é que eu vou aplicar uma medida de proteção e quando é que eu vou aplicar uma medida socioeducativa. Perceba aqui que tem uma menção expressa, naquele artigo que a gente discutiu. Qual é a natureza do rol dessas medidas? Lembrando que nós estamos falando de medidas previstas no 101, são as medidas de proteção. E no 112, as socioeducativas. Tá ruim aí para enxergar, né? Então, medidas de proteção, artigo 101, as medidas socioeducativas, o artigo 112. E a autoridade competente, ou seja, quem é que vai aplicar medida de proteção para criança, para adolescente, e quem é que vai aplicar a medida socioeducativa para aquele adolescente. Então, os nossos 2 artigos de base para a gente fazer essa comparação são esses que eu mencionei. O 101, que vai nos trazer as medidas de proteção, e o 112, que vai nos trazer as medidas socioeducativas. E vamos entender o seguinte, olha, pela própria nomenclatura, medida de proteção. Qual é a doutrina adotada pelo ECA? Doutrina da proteção integral. Então, medida de proteção é para quem? É para menor de 18 anos em geral. A medida de proteção ela é tanto para criança quanto para adolescente, de forma absolutamente distinta da socioeducativa. Gente, criança jamais, nunca, mas não tem nenhuma exceção. Criança não pode receber medida socioeducativa. Eu não estou dizendo em momento nenhum que criança não pratica ato infracional. Não é isso e a gente vai ver. A gente vai ver que criança também pratica. Mas o que eu estou dizendo é que a criança, ela não pode receber como consequência de um ato infracional a mesma medida que o adolescente pode, não é deve, que o adolescente pode receber. Se vocês olharem para o 112, vocês vão perceber que o 112 nos é muito claro. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente ela vai poder aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então, medida socioeducativa do 112, turma, é só para quem? Para o adolescente. Como é que eu chamo esse adolescente, hein? Qual é a expressão que pode aparecer numa prova para nos definir
esse adolescente que pratica ato infracional. Já sei que se passou aí pela sua cabeça, adolescente infrator, trombadinha, meliante, nada disso. Nós temos uma nomenclatura adequada que, inclusive, agora nos é prevista na letra da lei. Nos é prevista na lei 12.594 de 2012. Tá curioso, né? Daqui a pouco a gente volta e eu te falo.